Este vídeo vai ser um pouco diferente do habitual, pois irei contar a história da comic de Omori Hiki. Pra quem não sabe, é uma ode de Omori vivida por um brasileiro. Eu agradeço de coração pelo criador me deixar falar sobre sua obra. Ela conta a história de Basil no seu mundo dos sonhos ideal, onde ele vive com seus amigos perfeitos e vive em aventuras muito incríveis. Você está preparado para essa aventura? E eu só quero dar um adendo para vocês deixarem um like e se inscrever no meu canal, porque realmente esse tipo de vídeo dá muito trabalho para eu fazer. Tenho que fazer roteiro, tenho que pesquisar e tenho que editar ainda. Então eu realmente vou agradecer se você fizer isso, com amor e com muito carinho. Então vamos começar logo, chega de enrolação, que vamos entrar nessa história e nesse universo magnífico. Prólogo. Juntos e separados. O prólogo começa com um vislumbre de dois garotos. Eles parecem muito assustados e eles parecem estar fazendo algum tipo de promessa. Bem, essa promessa a gente ainda não sabe. Esse vislumbre é cortado por uma cena de um quarto em branco. Um garoto completamente monocromático está deitado. E aquele lugar parece que não tem muita coisa, mas o garoto parece feliz. Ele folheia esse álbum de fotos e depois de folhear ele nota uma porta. Quando ele abre a porta ele vê um local completamente colorido. Lá ele vê seus amigos, que o chamam por ele. A garota de cabelo rosa logo chama ele para jogar umas cartas, mas parece que um cachorro começou a lamber e rasgar as cartas. Ela fica completamente irritada. Hiro, que é o garoto mais velho, puxa a Riki pro canto e pergunta se ele quer ir para o piquenique que Mari e Sunny estavam fazendo. Riki concorda, então todos decidem fazer isso. Mas antes, Aubrey, que acabou com seu estresse rapidamente, ela pede uma ajuda de Riki. Seu taco de beisebol estava perdido, que Kel pegou emprestado, agora ela não sabe onde tá. Então ela pergunta pra Riki se ele consegue achar. Então ele avista uma árvore de laranjas, ele pega uma daquelas laranjas e a corta, liberando assim aquele taco de beisebol. Ela agradece ao Riki e fala que vai ter uma vingança com o Kel. Ele fica muito bravo e fala que ela não devia ter encontrado aquilo. O Hiro fala que ele mereceu, porque ele não deveria ficar escondendo as coisas dos outros. Eles começam a ter uma briga, mas logo o Hiro corta. Depois disso, eles decidem ir logo pro piquenique, então ele sobe umas escadas e sai de uma toca. Aubrey diz que ela estava presa naquela toca, que ela decide ajudar, mas fala pra ela dizer primeiro, por favor. Ela fala pra ele ir rápido, ele ajuda ela e ela reclama que ele demorou muito. Ele fala, tá bom. Então eles chegam em uma espécie de um playground, onde tem muita gente. Não demora muito e eles vê Mari e Sunny, que já estavam esperando eles naquele parquinho. Aubrey já chega reclamando pra Mari que ela tá sendo muito insuportável com ela. Ele reclama que ela é a bebê chorona. Eles começam a discutir e Hiro só se pergunta por que eles continuam fazendo isso. Mari só elogia Hiro dizendo que ele é muito responsável. Ela elogia ele e fica envergonhado. Depois disso, ela fala que ela e Sunny estavam olhando os desenhos que o mesmo tinha feito. Eles falam, vamos ver então, né? E ela puxa o Sunny pra eles olharem os desenhos que ele fez dos amigos. Kel logo exclama dizendo pra ele desenhar ele agora e o Rick fala que não é bem assim. Sunny nega dizendo que ele só gosta de desenhar as pessoas quando elas não estão percebendo. Hiro concorda dizendo que isso é mais natural possível, né? Sunny concorda dizendo que deixa as coisas mais bonitas e naturais. Kel fala que ele tem que apenas ignorar o Sunny e Rick fala que pode ser assim também, né? Então a Mari diz pro irmão dela mostrar os desenhos que ele tinha feito e ele fala, beleza, vamos lá, né? Bem, eles vão ver os desenhos e o primeiro daquele sketchbook era um autorretrato do próprio Sunny. Um outro era Rick comemorando o aniversário dele. Um desenho de Kel estava dormindo no colo de Hiro. E um outro onde Sunny tinha desenhado flores por causa das coroas de flores que os amigos estavam fazendo. E no último desenho tinha Aubrey e Kel num dia chuvoso usando capas de chuva. Hiro fala como Sunny expressa bem as coisas que ele vê no desenho. Sunny agradece e Mari tem a ideia de todos irem para sua casa e comer uma geleia que ela está preparando. Porém, Aubrey diz que hoje ela tinha que ensinar a Belen a jogar beisebol. Então Mari diz, então vamos esperar ela voltar, né? Que eu não vou sem a Aubrey. Então todos concordam em ir pra praia. Já na praia, Kel faz uma piada com o nome de Sunny, dizendo que tá muito ensolarado hoje.
Não foi muito engraçado. Depois de se sentarem no banquinho, Hiro convida a Mari pra entrar na água, só que Mari recusa, dizendo que tá com dor no joelho. Ela prefere pegar um bronzeado mesmo. Depois disso, Kel pergunta a Rick se ele também não vai entrar na água e ele fala não, que ele prefere ficar vendo o Sunny desenhar mesmo. Aubrey chega depois de um tempo falando que ela demorou muito e dizendo que foi difícil jogar beisebol hoje. Enquanto ela estava falando isso, Kel simplesmente empurra ela na água, com tudo. Depois de Aubrey cair na água, ela fica furiosa, gritando com o Kel que vai derramar geleia na cabeça dele pra ver se ele vai gostar disso. Kel simplesmente só fica rindo da cara dela. E Hiro fala que isso não foi legal da parte dele, que ela só fica rindo da cara dela que ela tinha feito. Enquanto Rick só tava rindo das palhaçadas de Kel e Aubrey, ele percebe que Sunny estava desenhando a Aubrey no seu caderninho. Ele fala que ela é muito bonita e ele pergunta se ele tem um tipo de queda por ela. Ele fala pro Sunny ficar tranquilo, que ele vai manter esse segredo guardado e eles prometem isso um pro outro. Depois disso, Aubrey e Kana estavam discutindo sobre aquilo, mas Hiro chega pra eles e pergunta onde tá o Hector, que era o cachorro. Ele não tava vendo ele. Mari fala que ela tinha visto ele no piquenique, mas agora não sabe onde ele tá. Aubrey aponta vendo o Hector na borda da praia, mas quando eles percebem, o Hector simplesmente só cai na água. Eles ficam completamente desesperados e Kel decide que vai pular e salvar o cachorro dele. Ele rapidamente consegue salvar o próprio cachorro e quando ele estava brincando com ele, do nada, aparece um bicho enorme de dentro da água. O nome daquele monstro era Chefe, que agarra Kel nos braços. Todos começam a gritar com aquele monstro, dizendo para ele soltar Kel agora, porque ele era inocente. O monstro comenta irritado que vai recuperar o lugar que era dele. Lance fala que era proibido ele estar naquele lugar. Ele começa a mexer os braços, derrubando o cachorro no colo de Rick. O chefe exclama se ele não pode se divertir, ninguém irá, porque essa agora é a zona dele. E uma luta começa. Depois de derrotar o chefe, ele solta Kel e derruba ele no chão. Hiro corre em direção a ele, perguntando se ele tá bem, e Kel estava tonto. Enquanto isso, Rick pega o pôster que estava proibindo o chefe de entrar no playground e rasga, perguntando se isso faz ele se sentir melhor. Aubrey fica espantado e pergunta a Rick se era mesmo isso que ele queria fazer. Rick tranquiliza ela, dizendo que estava tudo bem. Rick diz que ele não machucou Kel enquanto estava na luta. O boss fica sem jeito e diz que ele vai ficar nesse lugar mesmo. Depois disso, todos concordam e finalmente para casa de Mari. No caminho, Rick diz para todos tirarem uma foto. Ele tira a foto e todos ficam agoniados para querer ver como ficou. Depois disso, Kel e Aubrey começam a ter uma discussão para ver quem ia segurar a foto, mas isso acaba rasgando a foto no meio. Hiro e Mari ficam completamente furiosos, falando que eles deveriam se dar bem e é por isso que isso acontece. Rick tenta acalmar a situação, dizendo que isso realmente acontece e tá tudo bem. E Sunny fala que vai tentar ajeitar depois. Eles entram na casa e lá está preparado alguns biscoitos. Kel e Aubrey tentam comer, mas ela fala que vocês só vão comer um de cada vez. Depois disso, ela nota que o leite acabou. Ela decide que vai comprar mais, então ela diz para não comerem tudo sem ela. Depois disso, Aubrey nota que Kel queria mais biscoitos, então ela oferece o biscoito dela para ele. Ele pergunta por que ela tá sendo tão legal com ele, e ela fala que é simples, pois se ela for legal com ele, ela vai ser melhor do que ele. Então ele fala irritado que ele vai ser melhor e legal com ela a semana toda e que ela esteja preparada. Enquanto isso, Rick e Sunny ajeitaram aquela foto que tinha sido rasgada e o Rick fala que vai guardar ela no álbum de fotos depois. Sunny nota que um papel caiu no chão, ele vai ver e era um desenho. Rick pergunta o que estava acontecendo porque ele estava tão assustado. E Sunny olha pra ele dizendo que aquela era Mari. Rick vê uma silhueta bizarra. Quando ele pisca, ele nota que ele estava no quarto em branco de novo. Ele se pergunta o que estava acontecendo. Mas ele vê uma tesoura. Ele diz que não era possível. Então ele decide se cortar. Vemos uma espécie de lembranças. Tinha de novo aqueles dois garotos. Tinha uma pilha de fotos e desenhos no chão. O garoto de branco fala que vai ficar tudo bem. Aquilo são memórias, mas tudo vai ficar bem no final, certo? Nós vimos uma pessoa deitada numa cama.
Essa pessoa acorda com barulho de um celular tocando. Ele atende e nota que uma pessoa chamada Polly diz que ela vai estar ocupada por uma urgência. E ela fala que uma garota toda hora tenta visitar eles. Ela fala pra ele dizer pelo menos um oi pra ela. Ele se pergunta quem seria essa garota, se era Mari ou Aubrey. Bem, ele percebe que ele tá com fome, então ele decide ir pra cozinha comer alguma coisa. Ele sai do quarto, mas quando ele vê, ele nota algo muito bizarro fora. Ele fica com medo, então volta a dormir, mas ele não consegue. Ele estava com muita fome. Ele tinha que sair do quarto. Quando ele sai, ele vê algo completamente bizarro, tentáculos cercando em volta dele. Ele fica muito assustado, se encolhe dizendo para aquilo sair e ir embora, sai de perto dele. Alguém fala para ele manter a calma e apenas respirar. Depois de um tempo, aquela coisa foi embora, então ele volta e vai para a cozinha. Quando ele abre a geladeira, ele vê um tofu meio podre, mas ele decide comer. E quando ele come, ele passa mal, ele corre rapidamente pro banheiro e vomita lá. Depois de vomitar, ele escuta barulhos na porta batendo. Quem seria essa pessoa? Quando ele abre a porta, ele escuta a voz. Era da Mari. Era apenas a Mari. Então ele pergunta o que ela estava fazendo aqui tão tarde. Ela fala que esqueceu algo na casa dele e queria pegar. Então ele fala, nossa, eu não sabia que você vinha aqui tão tarde. Quando ele abre a porta, ele vê uma coisa muito estranha. Com medo, ele rapidamente fecha a porta. Em pânico, ele corre pro seu quarto e deita na cama para dormir. Lá dentro, ele voltou para aquele espaço em branco. Era um lugar que ele lembrava de viver aqui. Depois de fazer essas coisinhas lá dentro, ele nota algo no chão. Ele vê que era tipo uma forca. Ele se pergunta o que era aquilo, porque aquilo estava aqui. Bem, ele não liga muito pra isso e decide sair do quarto. Quando ele abre a porta, ele vê seus amigos completamente desesperados, falando que eles estavam procurando por ele. Ele pergunta o que aconteceu. Eles falam que Sunny sumiu. Eles se perguntam o quê? Como assim o Sunny sumiu? E a Aubrey fala que eles não encontraram ele em lugar nenhum. Então eles decidem falar com a Mari, dizendo que pelo menos ele estava bem. Quando eles sobem pro playground, Rick nota pegadas no chão e lá tinha letras. Ele nota que aquela foca tinha completado as palavras. Ele fica, o que é isso? Enfim, eles chegam perto da Mari e ela estava chorando em desespero. Ela nota Rick e corre pra abraçar ele. Ela pergunta se Sunny estava com ele e Hiro fala que infelizmente ele não estava. Hiro comenta que ele não lembra de mais nada. A única coisa que ele lembra é de comer os biscoitos e do nada aparecer na casa do vizinho. E Rick pergunta pra ela se ela viu ele na casa dela e ela fala que não, mas ela quer se manter positiva e ter esperança de encontrar Sunny novamente. Então ela tem ideia de procurar ele e botar posters de procurado. Hiro e Kel decidem ir falar com as pessoas do playground primeiro pra saber se eles tinham visto Sunny em algum lugar. Depois de procurar tanto, eles se encontram cansados e não tinham nenhum vestígio dele. Hiro comenta que algumas pessoas viram alguma sombra com uma boina, mas completamente escura, e Mari fala que isso não é possível. Ela comenta que se ele saísse, ele pelo menos ia ter falado com o Rick ou algo assim. E ela começa a ficar muito preocupada. Kel fala que pra todo mundo se manter firme, porque a gente ainda pode procurar ele em algum lugar. Então a Mari diz para eles procurarem na floresta, vai que eles encontram ele. Rick e Kel começam a gritar o nome de Sunny, mas não encontram nenhuma resposta. Rick fala com a avó dele e ele pergunta se ela sabe onde ele tá, mas ela fala que não viu ele em nenhum lugar. Ele vai até Kel e Kel tem uma ideia de pedir para Hector achar Sunny pelo rastro de cheiro. Depois disso, Hector volta e encontra um papel meio rabiscado que não dava pra entender muito bem o que era aquilo. Mari pergunta pra Rick se tem algo de errado, ele fala que tá tudo bem e pra eles procurarem outro lugar. Aubrey fala, mas por que eles nem acabaram de ir na superfície? E o Kel fala que se Hector não achou, então ele realmente não tá na superfície.
Eles percebem que tem um túnel, então eles decidem ir, mas Rick estava com medo de entrar lá dentro. Mas todos o confortam dizendo que ele é forte e ele vai conseguir. Então ele concorda e todos entram naquele túnel. Quando ele consegue sair daquele túnel, eles vão parar em algum outro tipo de lugar e todos comemoram, falando que ele foi forte e tal. Mas tinha uma sombra vigiando eles, algo que parecia estranho. Bem, eles estavam meio perdidos, não sabendo onde eles estavam, até ver um enorme hotel completamente luxuoso e grande. Tinha muitas pessoas lá, parece muito famoso. Kel fica muito animado sabendo que vai num hotel completamente luxuoso. Então eles perguntam se eles podem ir, mas Hiro lembra que eles têm que procurar Sunny, né? Então eles vão lá e ficam tentando achar o garoto que estava perdido, mas nenhum sucesso. E que Aubrey ficam muito tristes por falta de Sunny, até que alguém aparece. Falando com essa pessoa, eles conseguem comprar um quarto para eles, para finalmente conseguir entrar nesse hotel. Bem, chegando no quarto, o Hiro pergunta pro cara se ele pode botar os pôsteres no hotel. E ele fala que ele não sabe, tem que perguntar pro capitão Space Boy. Ele fala que se o Space Boy é tão legal, ele poderia deixar. A carinha fala que, bem, tá meio complicado, eles têm que falar com o chefe mesmo, pra ver se eles deixam. Hiro fala que eles vão ter que ir lá, então eles realmente vão ter que ir lá. E chegando no escritório, eles veem o capitão Space Boy, um monte de quadros na parede, junto com a garota de cabelo rosa e oh my god, Sanji Nagito, what the fuck? Hiro pergunta se eles podem botar os posters desaparecidos do seu amigo no hotel, e ele fala que sim, mas antes eles tinham que fazer um favor pra ele, que era pegar uma pintura da Sweetheart que tava nos esgotos e eles podiam fazer o que quiserem com o hotel. Então eles tinham muito o que fazer. Bem, eles se perguntam como diabos eles vão chegar nos esgotos e Kel tem uma brilhante ideia de, sim, fazer autodescarga na privada pra chegar nos esgotos. Eu achei uma boa ideia. E sendo a privada, eles chegam nos esgotos, eles verem muitos trabalhadores procurando algo no lixo. E Rick pergunta se estavam procurando a pintura da Sweetheart. Um funcionário fala, desesperado, que estavam procurando isso há meses e nunca tinham achado. Eles não são pagos pra isso. E Hiro fala abismado, vocês procuraram há meses? Bem, isso não é algo legal, amor. Aubrey fica completamente furiosa, falando que isso é perda de tempo e eles não vão procurar isso, vai demorar uma eternidade. E ela começa a reclamar e Kel volta com aquela pintura em mãos e ela fica tipo, what? E o Hiro se pergunta como é que eles vão levar isso pra cima, é muito grande. Não era um problema para Rick, porque ele tem uma ideia de tirar fotos daquela pintura e acho que isso resolveria o problema, já que seria apenas a pintura, então fotos não seria um problema. Isso foi realmente uma boa ideia. Bem, voltando pra cima, eles veem o capitão espacial repousando na piscina e eles entregam a foto da Sweetheart e ele fala, qualquer vestígio dela é ótimo, então eles dispensam eles pra fazerem o que quiser no hotel agora. Kel acaba comentando como aquele cara era sem noção e não parecia nada como ele julgava ser. E ele fala que porque ele tá tão obcecado com aquela mulher, se eles já se separaram e não tem mais nada. Mas Capitão Space Boy pega ele por trás e agarra os braços dele. Ele exclama falando pra não falar do amor dele assim, enquanto Hiro fala pra não falar com o irmão dele assim. Então ele fala pra todo mundo ir embora do hotel dele, porque ele não vai aceitar mais eles lá. Então uma luta começa. Depois da luta acabar, o outro Space Boy surge no lugar daquele furioso e ele estava desnorteado. E ele pergunta o que aconteceu. Aubrey fala que eles tinham que ter feito isso porque senão, né, ia dar ruim. E esse Space Boy fala, então foi por ela, né? Ele diz não, que ele que tem que se desculpar. Ele não devia ter deixado as emoções dele fluir assim, ter bebido tanto álcool. Rick fala que ele entende e ele sente mal por ficar longe de alguém que ama.
Ele logo percebe e lembra que estavam procurando por Sunny, na verdade. Então ele pergunta se ele viu Sunny. Space Boy diz que infelizmente não sabe onde ele tá, mas antes dos outros irem embora, ele dá uns tickets de algum tipo de show e fala pra eles ter uma boa sorte procurando um amigo. Antes de ir embora, ele pega os papéis de procurado e quando ele olha, ele vê aquela sombra novamente. Então ele decide seguir aquela sombra. Rick fala confuso quem era aquele ser e o ser simplesmente fala que era alguém que ele conhecia. Bem, ele segue aquele ser e ele entra no meio de um portal barrado espelho e ele atravessa aquele espelho. Chegando no outro lado, ele parece que ele entra numa espécie de uma casa, um corredor completamente estreito. E quando ele anda um pouco, ele vê uma árvore. E nessa árvore tinha uma foto escrito Família Feliz. E tinha pessoas com rostos borrados, que não dava pra identificar direito. Do nada, alguma coisa agarra o rosto dele. Ele tem um vislumbre de Sunny. E tinha algo atrás dele. Uma coisa completamente bizarra. Ele volta para aquele espaço em branco e, sem pensar 2 vezes, ele pega sua tesoura de jardim e enfia no meio do estômago. Ele tem uma lembrança. O garoto de camisa preta olha para ele muito assustado. Ele aponta para trás do garoto de camisa branca e ele se pergunta o que era, mas ele pergunta: tem algo atrás de mim? Um garoto acorda de seu sono. Ele se pergunta o que tinha acontecido, mas sem deixar pensar muito, ele escuta baterem a porta. Ele grita em desespero, mas logo ele se levanta da cama e vai ver o que era. Ele escuta uma pessoa falando: Polly, Basil, alguém em casa? E parece que ela estava na porta da casa dele. Ele pergunta quem é e ele escuta a voz de Aubrey. Aubrey fala que ela soube o que aconteceu com a avó dele e sente muito. Ela pergunta se ele quer sair ou algo assim. Ele pergunta: ela é realmente a Aubrey? E ela fala que sim. Ele abre a porta e ele não acredita no que ele estava vendo. Era realmente a Aubrey. Capítulo 1. Perdido em pensamentos. Eles ficam se encarando por um período de tempo até a Aubrey falar: nossa, você mudou. E ela logo pergunta: você tá bem? Ele fala: eu tô bem, né? Aí ela diz que ela tava indo por hobbies e se ele queria ir junto porque ela tinha coisas pra fazer lá. E ele fala: beleza, vamos lá então. Eles começam a caminhar pela cidade e o sol estava incomodando o Basil. Ela pergunta se estava incomodando e ele fala: tá sim. Ela diz que ele não é muito de sair de casa e ele pergunta como é que tava a Kel ou como é que tava a Mari. Ela fala que ela tá visitando Mari às vezes e ela pergunta pra ele se voltou a plantar suas plantas. Ele fala que infelizmente não. Chegando na loja, a Aubrey pede o produto dela e ela espera até ela ver alguém entrando na loja. Ela fica com uma cara bem brava. Depois de sair da loja, a Aubrey pergunta pra Basil se ele quer ir pro parquinho pra sentarem em algum banco e ele fala que sim. Até eles escutarem uma conversa de alguém falando pra lerem algo que assim eles iam entender, mas a pessoa fala que não, porque ele que tinha que resolver os seus problemas. Aubrey logo exclama o nome de Kim e ela pergunta se esse era o Sunny. A Kim fala desesperadamente que ele que tinha começado e ela não tinha aprontado nenhuma coisa com ele. E alguém familiar aparece, era a Kel. Ele pergunta pra ela, ironicamente, se ela veio ver ele de novo e ela fala muito irritada pra eles pararem de ficar enchendo o saco de Sunny. E ela fala como ele e Basil eram amigos antes. Kel fala assustado que Basil estava aqui. Kel zomba falando que faz tempo que ele não toma um ar fresco. Ele pergunta se foi legal viver nessa própria bolha. Aubrey fala pra ele apenas calar a porra da boca dele e ele diz: então vem calar, carai. Aí ele fala: então vem com tudo vocês dois, mostra o que vocês têm pra mim. E uma luta começa. A luta termina com Basil dando uma facada no peito de Kel. Estava sangrando muito e Basil fica completamente em choque.
Rapidamente, Aubrey fica do lado de Basil e fala pra ele respirar e manter a calma. Kel tava bem e era só pra ele não fazer isso de novo. Eles vão até Sunny, que estava meio com hematomas, e Aubrey pergunta se foi aquele cabeça de Dick fez algo com ele, mas Sunny apenas nota Basil de canto. Bem, Basil cumprimenta ele dizendo que faz tempo que eles não se verem, e Aubrey pergunta pra Sunny se ele não quer se juntar a ele. Sunny comenta que ele tem que arrumar o quarto dele primeiro, e ela fala que se pelo menos eles não podem acompanhar ele até em casa. Então Sunny concorda com o dedo. Enquanto ele estava caminhando da casa de Sunny, Basil avista alguns bichinhos daquele mundo diferenciado que vive na cabeça dele. Ele olha para aquilo, mas Aubrey pergunta o que tinha acontecido, né? E ele fala, não é nada. Então, alguma coisa toca no pescoço de Sunny. Chegando na casa dele, eles falam se ele precisar de alguma coisa é só chamar, mas Sunny chama eles pro cantinho e fala pra Aubrey que Kel roubou o caderno de desenhos dele. Aubrey fica puta, falando, sério que ele roubou isso? Claro, vamos fazer isso por você então. Eles têm ideia de perguntar para os amigos de Kel onde ele estava. Eles vão em um por um. Ela fala para eles se sentarem no banquinho, que ela vai perguntar para Kim se ela viu Kel. Eles se sentam e Basil tenta puxar um papo falando sobre a planta que Sunny tem na cabeça. Ele pergunta se era algum tipo de rabisco. Ele fala que tem um significado que é bonito e delicado. Ele pergunta por que ele escolheu ele. E Sunny só diz que isso estava perto da casa dele mesmo. Ele fala, tá, por isso então. Sunny muda de assunto perguntando pra Basil se ele não se lembra. Basil se pergunta, o quê? Me lembrar de quê? Mas antes de saber a resposta, Aubrey volta falando que Kel estava no supermercado. Eles vão pro supermercado e pegam Kel comprando leite e ele se assusta com a aparição deles do nada. O garoto moreno olha pra eles irritado, perguntando o que diabos eles queriam, e Aubrey fala pra ele devolver o caderno de Sunny que ele tinha roubado. Ele fala, isso não é da sua conta, você não deveria se importar com isso. E ela fala, é da minha conta sim. E Kel começa a falar sobre Mari, e Aubrey exclama falando, você já quer falar sobre Mari? Mari está morta. Ela pergunta irritada para Kel se ele não se importava, Sunny perdeu a irmã dele. Esse caderno era tudo que ele tinha e isso era importante para ele. Kel diz que ela era irritante e ele fala que as coisas mudam muito em 4 anos, ela tinha que saber disso. Ela fala que eles não vão sair de lá até ele devolver o caderno. Ele grita que tudo bem, se ela quer que ele seja o valentão, então ele vai ser o valentão. Ele vai acabar com ela e com essa aberração que cortou a camisa dele. Aubrey comenta que isso foi por acidente e ele fala, então eu vou acabar com vocês por acidente. Uma luta começa. Quando a luta termina, Kel para ouvindo vários rumores das pessoas em volta falando mal dele, como ele era irresponsável. Ele não aguenta mais isso e corre para fora do mercado. No fim, eles comentam se eles deveriam ter feito isso. Ela não queria ter feito, mas teve que fazer. Na saída do mercado, eles veem que ele deixou cair o caderno de Sunny, então deu tudo certo. Sunny volta e pega o caderno dele. Depois disso, eles voltam para casa de Sunny e a mãe dele convida Basil e Aubrey para dentro. Chegando dentro da casa, Basil pede para ver o caderno de desenhos, só que Sunny parece hesitante, mas Aubrey pega o caderno e bota no chão para todos poderem ver. O primeiro desenho era materiais de pintura. Outro era um desenho de um violino de Natal que os seus amigos compraram para ele. Mas os desenhos tinham algo de errado, era como se estivessem completamente amassados, derramaram alguma coisa dentro deles, deixaram eles completamente horríveis e quase não dava para ver nada. Depois de observar os desenhos, Aubrey fala que era bom ver eles de novo. Ela culpa Kel por ter feito isso, de ter amarrotado todos os desenhos. Eles são interrompidos pela mãe de Sunny pedindo para Aubrey ajudar a arrumar a mesa. Ela vai e os dois garotos ficam num silêncio meio desconfortável. Até que Miau, a gatinha de Sunny, lambe o pé de Basil, o fazendo seguir até um quarto que tinha um monte de tralhas.
Ele vê uma foto de Mari na prateleira até que Sunny aparece no quarto, o deixando assustado, e ele se desculpa por mexer na tralha dele, mas Sunny fala que tá tudo bem. Basil tenta puxar uma conversa até que Sunny dá o caderno dele e fala pra ficar com ele. Basil fala confuso que ele acabou de pegar o caderno, mas Sunny diz que ele vai usar melhor o caderno do que ele. Então Basil aceita e antes de mais nada ele tenta pedir desculpas, mas eles são interrompidos pela mãe de Sunny chamando-os pra jantar. Sunny pergunta o que ele queria dizer, mas Basil muda de assunto dizendo que não foi nada. Na cozinha, Aubrey pergunta se era o caderno e ele fala que sim, que Sunny apenas o deu. Aubrey diz que eles acabaram de pegar de volta, mas a mãe de Sunny fala que isso foi doce da parte dele porque eles vão se mudar. Os dois ficam completamente chocados, não acreditando que ele vai se mudar daqui a 3 dias. E a mãe de Sunny pergunta: Annie, não tinha falado para vocês? Aubrey diz desesperada: Sunny, por que você não falou isso pra gente? E Basil apenas diz que vai ir pro banheiro. Aubrey toma a iniciativa para ir atrás de Basil, mas Sunny diz que vai. Quando ele chega na porta do banheiro, ele vê Basil ajoelhado no chão, falando um monte de vezes que tudo iria ficar bem, tudo iria ficar bem, tudo iria ficar bem. E Sunny fica completamente assustado e aponta para trás de Basil. Algo estava atrás de Basil. Basil nota Sunny e fala que não sabia que ele ia se mudar. Ele pergunta se foi por causa dele que ele está fazendo isso. Ele nota que Sunny está se afastando e fala para ele esperar. Ele grita desesperado que não quer ficar sozinho. Ele precisa de Sunny. Ele fala pra ele, por favor, não ir. Mas Sunny simplesmente fecha a porta na cara dele, completamente assustado com alguma coisa que estava surgindo. Ele fica ainda muito assustado na porta e Aubrey pergunta o que tinha acontecido. E ela pergunta se ele viu Basil cagando. Ele fala que sim, e então eles descem pra sala. Lá dentro do banheiro, Basil começa a ter uma crise de ansiedade por causa de Sunny se mudar e abandoná-lo. Até que uma voz surge e fala para ele se manter calmo e respirar fundo. Depois de se acalmar, ele sai do banheiro e volta pra sala, enquanto Aubrey estava conversando com a mãe de Sunny sobre eles se mudarem. E Aubrey pergunta se ele estava bem e ele pergunta onde estava Sunny. A mãe de Sunny diz que ele foi dormir cedo hoje, então eles decidem ir embora porque já estava tarde. Então a mãe de Sunny os convida para virem mais tarde amanhã, para os dois saírem junto com Sunny. Eles concordam e se despedem. Depois de acompanhar Basil para sua casa, ela pergunta se foi bom hoje. E ele concorda, dizendo que ele gostou de passar um tempo com ela. Então ela pergunta se ele poderia ir amanhã de novo passar um tempo, já que é aniversário do coelhinho dela. Ele concorda e fala boa noite para ela. E antes de entrar, ele diz obrigado. E ela fica um pouco emocionada com isso. Quando ele entra em casa, ele deita na cama e tenta dormir. Temos uma memória. Basil e Sunny estavam numa chuva diante de um enterro. Muitas pessoas estavam lá. Basil encara Sunny, que estava olhando para o caixão com uma cara completamente depressiva. Basil encosta sua mão na mão de Sunny e fala que vai ficar tudo bem, porque ele está aqui com ele. Sunny olha para a mão dele e diz: você promete? Então é isso, gente. A história ainda não foi finalizada e se quiser atualizações dessa comic maravilhosa, visite o perfil dela no Twitter. Dê uma força para esse projeto. Se quiserem mais vídeos assim, então podem botar sugestões aqui nos comentários de histórias que vocês acham uma boa trazer aqui no canal. Mas só irei fazer isso se vocês curtirem esse vídeo e tiver bastante engajamento. Então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo e por terem conhecido uma nova história. And we stand like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis.